Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal, né? Que está aqui. Marcelo, a Politécnica agradece, né, por você ter aceito o nosso convite para essa palestra, né, incrível, né, nessa semana do meio ambiente, tá? Um tema tão interessante, né, que a gente traz aqui, né, para você poder explicar para o pessoal, tá? Eu estou por aqui, né, pode ficar à vontade, qualquer dúvida pode me chamar. Ok, Júlia, obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Agora chegando na reta final, né? Véspera de feriado. Imagino que todo mundo já deve estar com as malas prontas, ou com o cobertor para enfrentar o frio, né? Que vai vir nesse feriado, mas vamos lá, vamos chegar nessa reta final. E, antes de mais nada, agradecer o convite também, né? A Júlia, representando a Politécnica. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês para estar conversando, né? Batendo um papo, né? Um pouco sobre a Semana do Meio Ambiente, né? Que é comemorada agora, né, nesse período do dia 5, né? E para vocês que são da área da ambiental, né? É um momento importante para reflexão, né? De onde estamos, né? E como conseguimos chegar até aqui, né? Bom, meu nome é Marcelo, né? Eu sou arquiteto, me formei na Universidade Federal de Uberlândia e eu fiz mestrado em saúde ambiental também na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu trabalho como arquiteto aqui na Universidade Federal de São João del Rei, no sul de Minas, né? Não sei se vocês conhecem por aqui. E às vezes pode até parecer estranho, né? Poxa, um arquiteto trabalhando com o meio ambiente, né? Para quem é técnico, que às vezes assim, não tem muita noção do que pretende fazer graduação, às vezes quer continuar na graduação, às vezes quer continuar só como técnico, né? São escolhas, né? Eu acho que o curso técnico é muito bom, né? É muito valorizado no mercado. Você vê nessas questões de, né, em indústrias, em obras de grande porte, em prefeituras e órgãos governamentais. O técnico ambiental, o técnico de meio ambiente, né, o profissional ligado ao meio ambiente é sempre requisitado. Então, com certeza, a escolha que vocês fizeram nesse curso é uma escolha, no meu modo de ver, acertada, e eu, com certeza vai render muitos frutos para vocês, e o importante é sempre estar buscando se atualizar, sempre buscar novos conhecimentos em fontes confiáveis, né? E sempre estar estudando. Acho que um recado que eu gostaria de deixar para vocês essa noite de sempre estar se dedicando, né, às suas questões profissionais, né, e que isso também esteja linkado com a vida de vocês, né, porque acaba que o trabalho da gente é a nossa vida, infelizmente, né. Mas, assim, vocês terem essa noção de que é uma coisa que vocês estão fazendo por prazer mesmo, sabe? Não é uma questão, lógico, todo mundo aqui precisa de dinheiro para trabalhar, né, para viver, né, mas, assim, a área ambiental é uma área fascinante que realmente propicia essa qualidade, né? Obrigado. Então, pessoal, hoje a minha proposta de bate-papo com vocês aqui é de fazer um apanhado geral, né, do que aconteceu, não nos últimos anos, né, mas desde o século XX até hoje, né, o que vem acontecendo no mundo e como que isso tem influenciado nas definições políticas, né, e que acabam levando às definições de legislação, né. Uma coisa importante para o técnico estar ciente é sempre estar antenado, né? Sempre estar ciente da legislação local, né? Você vê,
sempre temos novas leis sendo aprovadas, novos métodos sendo discutidos, então é importante para o técnico ele ter essa noção. E antes de ter isso também, é importante ele conhecer um pouco da história e de como que chegamos até aqui, né? Bom, e tudo começa na Revolução Industrial, né? Ainda mais essa parte de química, né? De indústria, né? É tudo na Revolução Industrial, né? Em que aconteceu um crescimento da produção, né? É, urbanização acelerada, uso intensivo de recursos naturais, pouca preocupação ambiental, né? O importante era mais produzir do que preservar. Então, naquela época, no período da Revolução Industrial, a sociedade ela não se preocupava muito na preservação. Ela se preocupava no bem-estar, né? Então, era só extrair recurso e produzir benefícios, né? Então, não se importava muito com essa questão do resíduo, do rejeito, né? Então, a parte de meio ambiente era muito menosprezada, né? E deixada de lado. E com isso, né, foram trazendo vários efeitos negativos na sociedade que aos poucos assim foi sendo necessário a adoção de medidas, né, para preservar, né, essa questão dos recursos, né, naturais, né. E com o tempo passou-se a surgir pestes, né, doenças, então muito disso foi sendo constatado que era muito mais por esse crescimento da produção, essa urbanização acelerada, e essa falta de preocupação com o meio ambiente. Agora, pessoal, um dos desastres que deram start assim, para essa questão ambiental foi a névoa mortal de Londres, de 52. Essa época, né, pós-guerra, em que estava tendo um avanço significativo da indústria, né, de reconstrução, né, de tudo daquilo que tinha acontecido na guerra. Então, o importante era estar produzindo o mais quanto possível. Com isso aconteceu em Londres o que eles chamavam de uma névoa mortal, que com a intensa atividade das indústrias, né, produzindo enxofre e outros é, componentes tóxicos na atmosfera que era lançado, levou à morte de mais de 4 mil pessoas na cidade. Né? Isso era bastante significativo. Ocorreu muito disso devido a essa poluição atmosférica extrema, que o que aconteceu na época foi a poluição foi tão forte que ela se misturou com a névoa, né? A neblina, que é tão comum em Londres, né? Então, essa neblina ela acabou sendo tóxica, né? Imagina você estar andando na, na rua e começar a perceber, né? Recentemente aqui no Brasil, né? Não sei se vocês lembram, né? Tiveram aqueles incêndios nos canaviais, né? Que chegou a fumaça, a fuligem, chegou até as cidades, né? Então, era mais ou menos aquilo que foi o que aconteceu nessa época em Londres, né? Então era uma mudança, essa questão dessa névoa, ela acabou levando a necessidade mínima de política de controle de qualidade de ar, né, para tentar reduzir, né, essa poluição, né, atmosférica que foi tão intensa nessa década de 1952, né. Outro incidente também que aconteceu foi a doença de Minamata, que ocorreu no Japão também durante a década de 50, né, que ocorreu o mercúrio, né, que era lançado na indústria, né, acabou contaminando peixes e fazendo com que a população ribeirinha fosse intoxicada por mercúrio, né. A gente sabe que ainda mais nas regiões de garimpo, né, que
anteriormente os garimpeiros usavam muito o mercúrio no processo de extração de ouro, né? E a gente sabe o tanto que é tóxico, né? Esse ponto do, da contaminação por mercúrio, né? Os peixes contaminados e era uma inconsequência, né? Então a pessoa ia lá, não se percebia que o peixe estava contaminado e acabava sendo contaminado por mercúrio, né? Esse caso dessa doença de Minamata foi na década de 50 e até meados da década de 70 ainda havia essa contaminação, né, das águas, que foram que surgiu o conceito de bioacumulação e biomagnificação, que é justamente isso, né? É, a contaminação por mercúrio foi acumulando nos peixes, na água, e foi um processo, né, gradativo e lento de contaminação. Outros exemplos também, agora já na década de 80, temos os casos na Itália, do vazamento de dioxina, e o caso na Índia também, na década de 80, né? Você vê que foram eventos catastróficos, né? Na Itália, mais de 37 mil pessoas atingidas, e na Índia, né? Mais de 8 mil mortes em poucos dias, né? Tudo isso por contaminação de produtos químicos, né? Em que não tinha essa preocupação ambiental, né? Não tinha esse, essa parte do técnico, né? Do técnico ambiental, não tinha legislação, não tinha um controle mais apurado da produção da indústria. E isso ocorreu não faz tanto tempo, né? Foi na década de 80, né? E você pode perceber, né, pessoal, que é, poderia, que hoje poderia ter sido uma resposta simples, né? De manutenção de equipamento, de acompanhamento das máquinas, para ver se não tem nenhum vazamento, se está tudo ok. Então, se percebe que era tão precária a situação que por poucas razões, né, ocorriam-se esses acidentes catastróficos, né, que ceifavam vidas, né, e uma coisa que era uma simples fiscalização de rotina poderia evitar, né, esse processo de vazamento de produtos químicos, né. Um exemplo grande também é o acidente de Chernobyl, né, como vocês queiram, né. Foi uma explosão em 86, né, que teve uma liberação maciça de radiação, né, tendo até, como está escrito aí, impactos ambientais, né. Recentemente teve uma série, né, falando sobre o acidente de Chernobyl, então você percebe que a radiação ela seguiu fronteiras, né? Ela não veio fronteiras, então até nos países escandinavos foi, foram detectados níveis de radiação provenientes da questão de Chernobyl, né? Você vê que o fato de que não tinha um controle, né? Uma preocupação, as paredes não eram tão apropriadas e essa negligência que teve, né, acabou ocorrendo esse acidente, né? Então, você percebe que a importância do técnico, né, da questão, do procedimento, né, é essa que é o ganho, né? Se tivesse esse processo de acompanhamento, de mapeamento de risco, né, que é uma coisa que o técnico faz, né, tem esse acompanhamento de, de, de monitoramento, de monitoramento de índices ambientais, né, você conseguiria evitar que ocorressem impactos mais significativos, né, na questão ambiental. Bom, pessoal, até agora está tranquilo. Estou falando rápido, alguém quer falar? Bom, vou seguindo aqui.
né? E aí, pessoal, agora eu trago uma linha de tempo para a gente começar a refletir mais ou menos quando que o mundo começou a reagir, né, a toda essa, esses problemas ambientais, né, que foram surgindo no, no mundo, né. A princípio, a gente teve, em 1972, né, foi a Conferência de Estocolmo, né, foi uma conferência que foi de análise da questões ambientais, né, e ela proporcionou uma sequência de várias reações, né, da sociedade internacional como um todo, né, para estar vendo esses aspectos de proteção do meio ambiente, né. Depois a gente teve a Carta de Belgrado, a Conferência de Tbilisi, e com isso aqui no Brasil, chegamos em 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, né. O que que a gente pode parar para pensar, pessoal? A década de 70, inclusive até para o Brasil, foi uma década de grande desenvolvimento industrial, né? A gente teve as construções das hidrelétricas, né? E da parte do período militar, os avanços de rodovia, né? Então, é uma época em que teve esse avanço também, né, de industrial aqui no Brasil, né. Em 87, pessoal, a gente vai ter o relatório Brundtland, que ele pode-se dizer que ele é a pedra angular, né, ele que vai proporcionar todo essa preocupação mais ambiental, né, que veio resultar na conferência do Rio 92. A Rio 92 ela foi uma continuidade, né, do relatório Brundtland, que foi o relatório que acabou produzindo o relatório chamado Nosso Futuro Comum, que ele foi nessa época, em 87, que começou a surgir os, os termos, as expressões de desenvolvimento sustentável. Então, com essas discussões, né, todas essas conferências, a Conferência de Estocolmo, a Carta de Belgrado, confluiu no relatório Brundtland, que começou a ter essa preocupação do desenvolvimento sustentável para evitar que novos problemas venham a acontecer, né, como, por exemplo, os acidentes na Itália, os acidentes que ocorreram também na Índia e os diversos acidentes ambientais que ocorreram muito pela negligência, né, na questão do controle da qualidade, né, do ambiente. Então, em 92, né, aqui no Rio de Janeiro, foi realizada a Rio 92, também conhecido como Cúpula da Terra, que ela tratou, foi um período, né, pós final de queda de Muro de Berlim, né, a Guerra Fria se finalizando, né, a União Soviética tendo seu declínio, e essa Cúpula da Terra, né, ela ocorreu no Brasil e reuniu vários chefes de Estado que passaram a ter essa discussão da qualidade de vida, né? A parte de possibilidade de desenvolvimento sustentável. Bom, seguindo essa dinâmica, né, de, de qualidade ambiental, em 97 foi realizado o protocolo de Quioto, em que foi feito um acordo
entre vários países, né, para tentativa de redução da emissão de gases de efeito estufa, né. Nessa época, tinha um grande problema com efeito estufa, e, né, que é aquele, o dióxido de carbono, né, que impede todo esse processo aí e que vai aumentando a temperatura da atmosfera, né? E em 97, com o protocolo de Kyoto, né, tivemos esse compromisso, né, das nações de estarem controlando essa emissão, né, dos gases de efeito estufa, né. Bom, pessoal, é importante a gente ter em mente, né, que o desenvolvimento sustentável, né, ele visa atender às necessidades do presente sem comprometer as ações das futuras gerações, né. Então, basicamente, são os três pilares, né? Economia, sociedade e meio ambiente, né? A palestra que a gente teve hoje, né, a gente observou muito que quando puxava-se muito para a questão do desenvolvimento econômico, muito se deixou de lado a questão da sociedade e do meio ambiente. Então, se um pilar não está sustentável, acaba afetando toda a qualidade de vida, né? Por isso que é importante a gente estar sempre, como profissionais da área de meio ambiente, né, estar atento a esses três pilares da sustentabilidade, né? A economia, a sociedade e o meio ambiente. Bom, e o que isso, né, essas tragédias, tudo veio acontecer no Brasil, né? E como que isso influenciou a realidade do Brasil? Bom, o Brasil, né, mantendo essa questão da sustentabilidade, criou, em 1965, o Código Florestal, né? Foi a legislação que começou a regulamentar o uso das florestas, né? Da questão das matas, de APP, todo esse processo. Em 81, foi aprovada a Política Nacional do Meio Ambiente. Em 86, surgiu as orientações de avaliação de impacto ambiental, né? Pelo CONAMA. E o marco fundamental foi a Constituição Federal, né, em 1988, que ela teve o artigo 256, 225, né, que trata da questão do meio ambiente, né. Então, você percebe que foi algo assim foi algo de grande valor, né, que foi feito para a sociedade brasileira, né. Esse artigo ele diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, esse ponto que a Constituição brasileira trouxe, né, a Constituição Cidadã, ela resume basicamente tudo aquilo que a gente estava conversando aqui hoje, né? A questão da sustentabilidade, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, é um direito, né, que a gente tem. E, com base nisso, nesse artigo 225, né, instrumentos de licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né, a criação das unidades de conservação, proteção da fauna e flora, isso foi tudo surgido em consequência do que a Constituição Federal trouxe, né, para a sociedade brasileira. E, por exemplo, em 97 a gente teve a questão
mais definida da questão do licenciamento ambiental, da necessidade de ter os instrumentos de análise, né, porque anteriormente não tinha muito não existia essa preocupação de licenciamento ambiental. Você quer construir, você vai lá e fazia, né? Mas com essa legislação nova, com a Constituição, né, surgiram a necessidade dos órgãos reguladores de estar fiscalizando, né, a Agência Nacional de Águas, né, o IBAMA, o próprio IBAMA, são entidades governamentais que apoiam, né, também as secretarias estaduais também fazem parte dessa, como eu posso dizer, essa fiscalização da qualidade do meio ambiente, né? Então, a necessidade do impacto ambiental, de licenciamento ambiental, né, surgiu no final dessa década de 90. Em 98 também tivemos a criação da lei de crimes ambientais, né, que, de certa forma, punia as pessoas que não seguiam, né, essa parte de licenciamento ambiental. Então, passou-se a ter um instrumento jurídico forte, né, a respeito dessa questão de punição contra os crimes ambientais. E em 2010, né, nós tivemos o surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi importantíssimo para a sociedade brasileira, né, porque essa política de resíduos sólidos, ela visava estimular padrões sustentáveis de produção e consumo, integrar os catadores de materiais recicláveis e eliminar os lixões, né? Então, você vê, é, agora recente, né, em 2010, né, que a sociedade começou a se ordenar, a ter essa questão da preocupação e dos lixões, né, em tá essa parte de ordenar essa qualidade do espaço, né, ambiental, e de estar cuidando também da questão da gestão dos resíduos sólidos, né, que tanto afeta, né, a sociedade como um todo, né. Com isso, pessoal, né, esse resumo, né, em pouco tempo que a gente passou aqui, né, é, eu trago para vocês aqui, né, uma coisa que vocês já devem ver bastante assim no processo de formação de vocês, que é o papel do técnico em meio ambiente, né, no processo como um todo, né. O técnico, ele atua em licenciamento ambiental, né, responsável também em auxiliar essa parte de construção de produtos para o licenciamento ambiental. Também o monitoramento ambiental é outro aspecto que o técnico também está presente. Gestão de resíduos, educação ambiental, né? Essa semana do meio ambiente é importantíssimo, né? Porque possibilita a educação das crianças, né? De toda a sociedade como um todo, né? Não só das crianças, né? Da importância da preservação, né? E da gestão adequada do ambiente, né? Então, você vê, muitas vezes a separação de lixo, né? Coisas que parecem simples, né? Mas que demandam uma adesão, né? Uma participação de toda a sociedade, né? Porque de que adianta eu separar meu lixo aqui e o poder público não tem um processo de coleta seletiva, né? De separação. Então, o técnico de meio ambiente, ele entra nesse aspecto, né? Também de auxiliar nessa educação ambiental da sociedade, de tentar mostrar a importância, né, de preservação e dos vários aspectos, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam a plantar uma árvore, né? E não é bem só isso, né, pessoal? É uma coisa assim diária, né? Desde a definição do consumo, daquilo que você vai consumir, da preferência por embalagens recicladas, né? Até reduzir o consumo também, né? De não ter aquele consumo desenfreado, né? E ter um uso mais racional dos nossos recursos, né? E outro aspecto também que eu participo técnico no ambiente, por exemplo, em recuperação de áreas degradadas, né?
A gente teve, infelizmente, os acidentes de Brumadinho e Mariana, né, que foram, assim, marcantes, né, muito, afetou muitas pessoas, uma cidade, né, várias famílias, né, destruídas, né, e a importância do técnico de meio ambiente está num processo de recuperação, né, dessas áreas também, e também na parte também de para evitar que acidentes dessa magnitude, né, venham a ocorrer, né. A gente sabe que é difícil, né, essa gestão do meio ambiente. Muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com aqueles pilares da sustentabilidade, né, que a gente conversou anteriormente, e acaba conduzindo para né, outros caminhos, né? Então, sempre consumindo se preocupando um pouco com o meio ambiente. E esse é um papel do técnico no meio ambiente, né? O controle da poluição e também tá buscando também a parte do cumprimento da legislação, né? Porque é importante que o técnico, né, ele sirva de instrumento nesse aspecto de cumprimento da legislação, né? Bom, com isso, pessoal, né, já caminhando para o final aqui, é, como eu disse no começo, né, aqui é mais ou menos mais um bate-papo, né, já estamos todos cansados, já torcendo para o feriadão chegar, né, então, e eu trago aqui agora para vocês, assim, né, uma reflexão final, né, nessa noite, e agora, precisamos de novos desastres para mudar nosso comportamento, né? Será que a gente precisa mesmo ainda que ocorram outros acidentes nucleares, outros acidentes igual de Brumadinho, né? Outros rios poluídos, por exemplo, igual Tietê, a poluição atmosférica que ocorria em Cubatão na década de 80, né? Será que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa estar passando por esse processo novamente, né? Essa reflexão, né, que eu tento trazer para vocês, né, essa noite, de como que que a gente, né, como agentes da área, técnicos na área ambiental, né, como que a gente pode estar auxiliando, não só no trabalho, né, no dia a dia, né. Também não é aquela questão de virar aquela que muitos dizem, né, de ecochato, né. Acaba que muita gente fica tão antenada nessa questão de preservação ambiental que você acaba virando aquela pessoa, né, que é o famoso ecochato, né? Ah, não faz isso, faz aquilo. Também não é assim também. Tem que ter o equilíbrio, né? Claro que a gente não vai estar partindo para esse consumismo desenfreado, né? Mas sempre visando, né? Buscando, né? A qualidade de vida de uma forma sustentável. Bom, concluindo a reflexão final, o maior aprendizado da história ambiental é que a preservação custa menos do que a remediação, né? Imagina se esses acidentes, essas catástrofes ambientais que ocorreram, né, se ela não tivesse feito uma simples prevenção, né, uma simples vistoria de rotina, né? Quanto que isso teria preservado, né, de passivos ambientais, né? As grandes políticas ambientais surgiram depois das tragédias, né? Você vê, por exemplo, muito depois do que ocorreu durante o século XX, né? Com as conferências, né? Que ocorreram, né, em série, principalmente na década de 90, também que foi conhecido como a década das conferências, né?
Essas foram políticas que surgiram após essas grandes tragédias, né? Por exemplo, também a poluição do Rio Tietê, na região de São Paulo, né, que eu falei há pouco, os gases também de Cubatão, além também de toda essa questão dos lixões, né, que sempre, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, era presente em todas as cidades, né, não havia essa preocupação de separação de lixo, de coleta seletiva de lixo, né, e imagina se sempre fosse assim, né, se a gente tivesse, e se o poder público também, né? Então, a importância nossa também é de cobrar também, né? Do poder público, essa preocupação ambiental, né? Para que as políticas ambientais, elas sejam, de fato, né? E verdadeiramente implementadas, né? Para que tragédias dessa magnitude não ocorram novamente, né? E o desafio atual, né? Hoje, né? Do profissional do meio ambiente, é agir antes que essas tragédias aconteçam novamente, né? Então, aí que está o ponto, né? Da importância do técnico, né? No meio ambiente. Ele está agindo preventivamente, né? Nas suas vistorias de rotina. Uma coisa simples, né? Uma coisa pequena, que às vezes a gente não sabe o que isso pode significar, né? Às vezes é uma atitude pequena hoje pode evitar uma tragédia, né? Então, aí que está, né? Essa reflexão que eu tento trazer para vocês, né? Da importância, né? Hoje a gente está, né, nessa semana do meio ambiente, né? Que não se fique só nessa semana, né, que vocês levem, né? Com vocês nos corações de vocês, né? Essa aderência, né, da importância, né, e que sempre levam para as pessoas que moram com você, né, os seus familiares, né, e filhos, né, e, bom, pessoal, essa era o que eu queria dizer para vocês, né, a importância da gente estar sempre revisitando a história, né, para a gente entender como que a gente chegou até hoje, né, e como que isso pode representar para o nosso futuro. Bom, alguém ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar, fazer um comentário? Júlia, eu não vi o chat, teve algum comentário no chat aí, eu também fui falando e nem disse nada. Tá tranquilo aqui no chat, Marcelo. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode ficar à vontade, pode mandar pelo chat, que agora você consegue ver, né, Marcelo? Sim, agora eu consigo ver aqui. Bom, pessoal, assim, o que eu posso dizer, né, que para mim, né, às vezes as pessoas pensam, pô, mas o que arquiteto tem a ver com o meio ambiente, né? Ah, tem tudo, né? Tudo a ver, né? Porque muitas vezes as pessoas têm aquela preocupação, assim, que o arquiteto só faz projeto de casa, né? Mas não, a gente trabalha na gestão das cidades, né? Tem a parte de urbanismo. Eu aqui hoje, por exemplo, sou arquiteto aqui na Universidade de São João del Rei, né? E a gente sempre está vendo essa questão de gestão de resíduos, né, coleta de seletiva, para tentar sensibilizar a comunidade acadêmica, aqui, né, os estudantes de graduação. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não, o arquiteto faz só projeto de casa, né? Não é bem assim, né? Acaba sendo que sim, né? Mas, assim, a importância do profissional estar sempre vinculado à preservação ambiental, né? À gestão ambiental. E, então, para quem pretende, né, não sei se vocês pretendem seguir mesmo como técnico, se pretendem é, seguir outros caminhos, né, outros cursos de graduação, especialização, com certeza é uma área muito grande, né, a parte ambiental, e ela tem uma demanda, né, sempre vai ter a necessidade do profissional do meio ambiente, né, seja em um nível médio, nível superior, ou, né, essa questão
da licenciatura. Então, é uma possibilidade bem, um campo grande, né, que vocês têm de trabalho, e, e de perspectiva, né, de, de gestão de meio ambiente, né. Bom, então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês aqui, né, nessa semana do meio ambiente, né, a reflexão, para vocês estarem tendo, né, de que a história, ela nos faz pensar no futuro, né. Então, pensar como que deve ser a minha ação hoje, né, para evitar que catástrofes ambientais ocorram novamente. É impossível, né? Eu acho que, assim, você zerar essa questão de que vai acontecer algum acidente ambiental, isso é impossível, né? Mas eu acho que, pelo menos, minimizar, né, os impactos do, 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 do consumo do meio ambiente, né? E tentar manter um equilíbrio, né? Porque, obviamente, que senão a gente acaba ficando uma coisa maçante, né? E sem fundamento, porque o consumo é inerente, né? A gente precisa consumir, viver, né? Gastar, só que com sustentabilidade, né? Se eu vou, no, por exemplo, comprar meu pão, né? Pô, de preferência por uma embalagem de papel, que é mais biodegradável, né? Em vez de pegar as embalagens de saco plástico, né? Que tem uma questão de mais difícil de degradação, né? O papel é mais ecologicamente sustentável, né? Então, tentar pensar no pouco, né? De como que as nossas atitudes hoje pode refletir, né, na nossa qualidade de vida e para as futuras gerações, né? Eu acho que é importante, e é isso que eu tentei trazer aqui para vocês, né, de que o passado ele pode ele vai servir, né, para que você não ocorra os mesmos erros, né, que você fez, né? Então, tá aí que é a importância da gente ter essa noção das conferências, né, de como que surgiram as legislações, né, e a importância do papel, né, do papel do técnico em meio ambiente como agente de prevenção, né, de que novos riscos ambientais venham a ocorrer. Júlio, acho que o pessoal aqui, como se diz, né, se não tem dúvida, das duas umas, ou a palestra foi muito boa ou foi uma tragédia, né? Então, eu acho que o pessoal tá meio tímido, né, em falar. Não sei se o pessoal já está mais com vontade mais do que já o feriado amanhã, né? Enfim, Júlio, enfim, agradeço, né? Acho que para mim foi uma oportunidade muito boa estar com todos vocês aqui, né? Para bater esse papo. Marcelo, posso falar? Por favor, Lidiane. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, respondendo a pergunta que você fez para a Júlia, não foi uma tragédia, foi muito bacana, foi bastante interessante, viu? Aprimorou bastante os nossos conhecimentos. Bom, falo por mim, aprimorou bastante. Foi bacana, foi muito bom. Obrigado, Lidiane. Que bom, fico feliz de saber, né? Acho que é importante a gente estar, igual eu falei no começo, né? A gente sempre está buscando, né? Entender e ver outras realidades também, né? Eu acho que, eu não sei que tipo, os professores de vocês, né? A formação deles, eu não sei se tem arquitetos também que dão aula para vocês, mas acho que o que eu trago aqui também é essa possibilidade que o meio ambiente ele perpassa por todas as profissões, né? Então, às vezes, igual eu falei, a pessoa pensa, pô, arquiteto, o que que tem? Não, tem tudo a ver, né, cara? A gente trabalha para questões bioclimáticas, né? Construção de uma casa adequada, né? Com pouca gestão de geração de resíduos, né? Então, é aí que está a importância. Muito obrigado, Lidiane, pelos seus comentários. Obrigada, Marcelo, tá, novamente, né, por você ter aceitado o convite.
Né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada, Lidiane, pela participação. Obrigado, Kênia. Rosana, obrigado. Odneia, João Paulo, Mel Silva. Bom, pessoal, acho que assim, desejo a vocês sucesso, né, nessa formação profissional de vocês, né, que vocês consigam alcançar aquilo que vocês buscam, né, quando escolheram fazer é, esse curso técnico, né, então, de coração mesmo, eu desejo que vocês tenham todo sucesso na carreira profissional de vocês. Não sei se é a primeira carreira, se é uma segunda carreira, se tem gente fazendo aqui só para conhecer mesmo. Eu fico feliz assim, em ver que tem tanta gente que realmente está empenhada, né? A gente sabe que é trabalho, né? Mais de que todo mundo aqui está aqui por questão de trabalho, né? Para buscar uma nova qualificação, né? Mas é bom saber também que vocês procurar a parte de meio ambiente, né? Se especializarem nesse processo, né? É duro, né? É árduo, né? Porque muitas vezes trabalhar com o meio ambiente você trabalha com interesses econômicos, né? Mas fico feliz em ver que tem bastante gente interessante. Eu não sei se todos são de Araxá, né? Araxá é uma cidade muito importante nessa questão ambiental, né? Parte de mineração, né? Então tem um mercado de trabalho vasto em Araxá, não só na mineração, também na parte de agricultura, na indústria, nas indústrias que tem em Araxá. Então, com certeza é uma boa escolha que vocês fizeram em estarem seguindo. Ô, João, de Tapira, né? Legal, bacana, com certeza. Com certeza foi uma escolha ótima que vocês fizeram, né? Não é fácil, né? Mas assim, é isso. Eu acho que é uma escolha acertada. Mais alguém? Ah, Kennedy Perdiz, legal, bacana. Amanhã eu tô passando por aí, pessoal. Eu sou de Uberlândia, né? Então, amanhã eu vou pegar a estrada e vou para Uberlândia, devo passar em Araxá e aí segue ali para Uberlândia, né? Bom, é isso, Júlia. Acho que o pessoal aqui já disse de onde que é, a Virgínia, né? E acho que o pessoal já. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né, Marcelo? Bom, Muito obrigada. Bom feriado para você, bom final de semana, tá? Eu te dou um feedback, né? E encaminho para você e para o pessoal aqui os certificados, tá? De participação. Podem ficar tranquilos, tá? Segunda vão estar no e-mail de vocês. tá já. Qualquer dúvida, Marcelo, pode me chamar, a gente vai conversando. Tá bom? Quem sabe se não pega até umas aulas, né? Quem sabe, não sei. Tomara, se o pessoal gostar, estamos aqui à disposição. Certeza. A Obrigado, gente vai conversando. tá, Joia? Bom dia, boa noite. Boa noite, tchau, Bom tchau. Boa descanso. noite, pessoal. Até mais.